vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluias. Feche seus olhos por um minuto. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor habita, Pai, em templo. O Senhor habita no homem, meu Deus, porque o Senhor o criou. O Teu Espírito Santo, meu Pai, que o Senhor enviou para nos guiar, meu Deus, para nos orientar. E que nessa noite o Senhor venha iluminar as nossas mentes e nossos corações. E nós viemos entender a causa, meu Deus, porque precisamos tomar uma decisão pelo Senhor Jesus Cristo, que é a única salvação, meu Pai, das nossas almas. E que Teu Espírito Santo ilumine nessa noite, meu Deus, e que Tua palavra possa nos libertar, nos restaurar e nos fortalecer no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Se assente em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia lá em Apocalipse 12. No versículo 9. Amém? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, a antiga chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na onde? Na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Ele. Bom. Muito bom. Obrigado. A causa de Satanás, você pode ver que a Bíblia ela é tremenda, porque quando você lê o livro de Gênesis, você fala assim, mas como é que... A pessoa chama isso até de mitologia, mas espera aí, eu já vi muitas pessoas falar como mitologia. A queda do homem, porque a serpente falou com Eva, né? Mas por que a serpente falou com Eva? Porque você pega um versículo bíblico e você precisa buscar as referências bíblicas para poder encaixar isso e você ter uma base do que aconteceu e para nós poder entender, porque a humanidade se encontra nessa situação, porque ela está afastada de Deus e tem um ser que domina a mente e o coração dos seres humanos. Mesmo que o homem não aceite, existe um ser que domina. E Paulo chama esse ser o príncipe da potestade do ar. A maldade humana é uma coisa interessante, porque entender porque o ser humano se comporta do jeito que nós vemos seres humanos se comportando, isso não tem lógica. Não existe lógica. Isso não tem lógica quando um pai ele cria um filho e o filho mata seu pai e vice-versa. Isso não tem lógica. Existe uma força contrária agindo na vida das pessoas. Existe uma força que tem levado a humanidade à destruição. E é uma força que a Bíblia chama isso. E o problema do homem ele é espiritual, querendo ou não. Querendo ou não.
querendo ou não, e quando eu meditava nesse texto, não é só nesse texto que diz a antiga serpente, não. Tem vários textos que falam a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. A queda da humanidade, a queda do homem não foi algo mitológico, não foi algo histórico que nós vivemos até o dia de hoje. Está aí para quem quiser ver e ver com seus olhos. A destruição dentro das famílias. Não existia outra causa a não ser do Senhor Jesus morrer numa cruz. Não existia outra causa a não ser porque Jesus morreu numa cruz para poder resgatar o homem da condição que ele vive. O sacrifício do Cristo foi um sacrifício expiatório. O sangue derramado na cruz foi para redimir a humanidade da escravidão que ela vive. Que ela vive. Entrando dentro da filosofia humana, os homens não conseguem entender porque os homens se comportam desse jeito. Então entra dentro da ciência para ter a sua base. Não, a Bíblia me diz, porque o primeiro homem foi Adão. Adão foi o primeiro homem. E Adão não tinha descendente, porque ele foi o primeiro homem. E quando eu olho isso, que ele foi o primeiro homem, e como surgiu o pecado? Como? Explica para mim. Se ele foi o primeiro homem, eu quero entender porque, como o mal entrou na humanidade. Isso bate dentro de mim, para poder entender. A filosofia não consegue explicar. E aí? A filosofia não consegue explicar. Então eu olho dentro da palavra de Deus e vejo a resposta. Que eles não querem aceitar. Tá, a maldade no coração do homem, como surgiu? A maldade no coração dos seres humanos, por quê? Ele não consegue explicar. Explica para mim então, vamos lá. Por que o comportamento do homem é desse jeito? João no Apocalipse, quando Deus lhe revela, ele vê a revelação da antiga serpente, aquela que se colocou diante de Eva. Explica para nós então o que aconteceu. Bom, o diabo precisava de uma porta para entrar. Adão não tinha pecado. O que aconteceu? Bom, vou usar aqui, ele se incorpora em quem? Ninguém. O primeiro centro espírita na face da terra foi no Jardim do Éden. O primeiro centro espírita. Eva conversa com a serpente. Aí os caras vêm com um negócio de mitologia. Não, não existe mitologia. Existe uma realidade. Existe. Porque você entra dentro da Bíblia e ela condena tanto a necromancia, o espiritismo. Por que ela condena? Porque você entra dentro da palavra e Deus vai condenando esses negócios. Porque por trás disso existem forças espirituais para afastar o homem de Deus. Para levar o homem para longe de Deus. As religiões do planeta Terra. Presta atenção para você ver. E por que as pessoas batem de frente com as escrituras sagradas? É uma maior guerra para desmentir os princípios da palavra de Deus. Aí Paulo escrevendo aos Coríntios, uma cidade que era na Grécia antiga, quando Paulo chega e estabelece a igreja ali em Corinto. Abre tua Bíblia lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 11. Segunda Coríntios 11. Vamos lá. 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus.
porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas tenho que, por assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Paulo está escrevendo para quem? A igreja de Corinto. Ele está relatando o fato que aconteceu. O fato que aconteceu, ele diz, olha, a serpente enganou Eva. A serpente enganou Eva. Agora, para você entender melhor, vai lá em Gênesis 3. Para você entender melhor, vai no capítulo 2. Porque as pessoas dizem que foi a maçã. A Bíblia não me diz que foi maçã. 2 versos, olha só, 15. E tomou o Senhor, capítulo de Gênesis 2, versos 15. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que delas comer, certamente morrerás. Morrerás. Isso é, Deus já estava previsto que o mal já estava rondando. Então ele deu uma ordem para o homem, para ver se o homem ia obedecer a sua palavra. A sua palavra. No capítulo 3, ora, a serpente era mais astuta que todas as limarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim, comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem deles tocarei para que não morra. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrer. Espera aí, Deus falou que morria, sim ou não? O capeta já disse aqui que não. E aí? Ele obedeceu a quem? Então a queda do homem foi uma desobediência. Desobediência é o quê? A palavra de Deus. Então essa natureza que entrou dentro de nós, ela está até hoje. Porque nós herdamos essa natureza de quem? Adão. Porque o pecado entrou, Romanos 5,12. Romanos 5,12. Lê aí. A causa da morte na humanidade, não, morreu porque vai, como é que Deus ia multiplicar? Eu fico com a Bíblia. Romanos 5,12. Romanos 5,12. Olha o que é que o apóstolo Paulo, São Paulo diz, ó. Pelo que como por um homem, entrou o pecado no mundo. Entrou o pecado no mundo. Pelo homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, entrou o quê? Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Se Adão foi o primeiro homem, como diz, a minha palavra para você não entender melhor,
O escrito de Paulo diz, capítulo 15 de 1 Coríntios, diz assim, ó. Olha só, capítulo 15. (45). O que é que Paulo diz? Quem foi o primeiro homem? Coríntios 15, 25. E aí? O que é que diz aí? Assim está escrito. Paulo diz, está escrito. O primeiro homem, quem é? Quem? Adão. O primeiro homem, Adão. Então, se Adão foi o primeiro homem, como alguém diz, não, não tinha. Adão foi o primeiro homem. Se ele foi o primeiro homem, aquilo que eu perguntei, tá. Como o mal parou na terra? Como existe o mal no mundo? Aí você vai entender porque a Bíblia é tremenda. Tá, se ele for o primeiro homem, e aí? Jesus disse que o homem ele é escravo, sim ou não? Mas ele é escravo de quem? Ué, o homem é escravo. O próprio Jesus disse, quem pratica o pecado, ele é escravo do pecado. Sim ou não? Rapaz, tem uma conversa dos seres humanos que é o seguinte, o cara não quer deixar o erro e ele fica assim, ó. Ele tem umas conversas. O ser humano duro. Ai, Deus está no meu coração. Rapaz, se Deus está no teu coração, você acha que Deus vai habitar com sujeira, rapaz? Deus habita em templo limpo. Deus habita em templo lavado pelo sangue de Cristo. Bom, primeiro homem é Adão. Beleza. Para você entender. Nós fomos lá, antiga serpente. Fomos lá em Gênesis. Agora para você entender a queda, que o pecado ele surgiu não aqui na terra, em Adão. Mas ele surgiu no mundo dos anjos. Vai lá em Ezequiel 28. Ezequiel 28. Jesus. Ok? Ai, ai, ai. Eita, Jesus Cristo. Bom, ó. Veio a mim, 11, versículo 11, Ezequiel 28, ó. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e em perfeita formosura. Bom, ok, ele está falando do rei de Tiro, só que aqui no 13, o rei de Tiro não estava no Éden, estava? Ué, quem estava lá no Éden? Prestou atenção aí ou não? Aí ele disse no 13, estava no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira, capúsculo, esmeralda, ouro, obra dos teus tambores e dos teus pífaros, estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Ó, 14, tu és o quê? Tu és querubim. Então o pecado aconteceu na onde? No mundo dos anjos. Para que o diabo tivesse o domínio, ele precisava quem fazer cair? Adão e Eva, foi isso que ele fez. Tu és querubim ungido para proteger. Te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio de pedras, afogueada andava. Ó, o 15, no 15, perfeito eras nos teus caminhos. Ele era o quê? Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que ele se achou iniquidade nele. Então o primeiro ser a pecar foi quem? Quem? Agora por que você acha que Jesus veio para morrer na cruz? Aí tem pessoas que dizem assim, não, eu
sou bom. Eu sou bom. Não, eu tenho que fazer boas obras. Errado. A salvação é graça. Graça, 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 favor imerecido. Graça, favor imerecido. A salvação só provém de Deus. Foi o próprio Deus que estabeleceu a nossa salvação lá na cruz do Calvário. E sem Jesus Cristo não existe salvação. O problema do homem é espiritual. Ou você entra pela porta que é Jesus, ou nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Está bem claro. Dúvida. Vocês estão com dúvida? Vocês querem mais? Tem mais. Vamos lá. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanando fora do monte de Deus e te farei perecer ao querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração. Por causa da tua formosura corrompeste a tua sabedoria, e por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhe para ti. Ok. O primeiro a pecar foi... Fomos lá em Gênesis e vimos a antiga, lá em Apocalipse, a antiga serpente, sim ou não? Quando ele foi lançado, ele parou diante de quem? Lá no jardim. De Eva. Bom, como eu não tenho mais jeito, eu vou fazer o quê? Eu vou levar a raça humana junto comigo. Eu vou levar a raça humana comigo. Aí Jesus disse desse ser, Jesus disse assim, ó. Lá em João 8. Aí as pessoas dizem assim, ó, eu não sei porque nós nascemos essa natureza, né? Nós gostamos de mentir, não gosta? Nós gostamos, rapaz. O que tem de nego mentiroso não é brincadeira, meu irmão. Ô natureza. Aí Jesus disse, ó, 8:44. Ó, Jesus disse para os judeus, nós sabemos, foi um povo que foi ensinado na lei de Deus. Olha só. Vós tende por o Pai, quem? O diabo. E querer satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e ele é o pai da mentira. E aí? Está dando a hora? Ô, irmão, tem muita coisa. Beleza. Eu ia... Aqui é só o esboço. Mas vamos lá. 1 João 3,8, para você entender. 1 João 3,8. A causa de Jesus morrer na cruz. Para isso, o Filho de Deus, Jesus teve que se fazer carne para morrer pelos nossos pecados. Olha só que interessante. 1 João 3. 1 João 3, 8. Você sabe por que quando João diz, ó, quem comete o pecado é do diabo? Sabe por quê? Porque a natureza que nós tínhamos de Deus foi corrompida, sim ou não? A natureza que Deus nos criou lá no princípio foi corrompida. Então, quem passou a dominar a nossa vida? Quem passou a dominar a nossa vida? Jesus disse que o homem ele é escravo. Escravo. Olha só, quem comete o pecado é do diabo. Por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. Então, peraí, se ele peca desde o princípio, ele peca desde o começo. Então, aquilo que eu falei para você, os primeiros ser a pecar, foi ele. E depois dele, ele levou Adão e Eva a pecar contra quem? Contra Deus. Desde o princípio. Aí diz, ó, para isso... O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Do diabo. Aí a Bíblia chama ele de a antiga serpente. O que é antigo? O que é algo antigo? Isso quer dizer que ele está no meio da humanidade desde o do começo. Antiga. Antiga serpente.
Antiga. Agora, por favor, vai lá em Apocalipse 20. Apocalipse 20. Ó. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ó. Ele prendeu o dragão. Quem? A antiga serpente. Que é o quem? O diabo e Satanás. E aí? A antiga serpente, meu filho. A antiga serpente. Você sabe qual é o problema? O problema dos seres humanos é que nós vivemos dentro de uma cultura que as pessoas precisam se arrepender. Nós estamos enganados, nós pensamos que nós estamos aqui, dentro de uma igreja, venho para a igreja, vem tudo, mas se eu continuo nas minhas velhas práticas, teve arrependimento? Teve. Para eu ser salvo, para você ser salvo, um requisito importante, que quem falou isso foi o Senhor Jesus. Ele disse, se arrependei-vos. Você sabe o que é que a cultura diz? Não, nós estamos virando pessoas religiosas. E o princípio do cristianismo é arrependimento. Arrependimento, meu filho. Você entendeu? A sua guerra, você não vai vencer sozinho não, meu filho. Porque Jesus já venceu lá na cruz. Já foi vencida, só que as pessoas parecem que elas estão brincando. Você vê em todas as nações da terra, você vê guerra, você vê fome, você vê praga, você vê tudo. Quer dizer, Satanás está dominando e as pessoas acham. Aí chega uma coisa que me deixa assim, é que chega no tempo de festa, de Natal, as pessoas vão buscar um Cristo falso e esquece o Cristo que foi crucificado. E diz, não dá nada não, que é isso. Então você é participante da mentira. E se você é participante da mentira, o Senhor Jesus diz que é filho de quem? Nós temos 500 anos de Brasil, 500. Você sabe por que nós é destruída a nossa ignorância? Satanás, ele destrói a nossa ignorância. As pessoas são ignorantes a respeito de Bíblia, a respeito de história. E o povo que tem um conhecimento escraviza as pessoas. Eu comecei a fazer algo interessante. Eu falei, eu quero conhecer cada estado do Brasil, como foi fundado, por quem foi fundado. Eu quero conhecer a cultura do meu Brasil. Eu quero conhecer, para mim ter uma base bíblica das heresias que são ensinadas. Base bíblica. Fundação. Da onde começou. O Brasil está alicerçado em cima de princípios bíblicos ou em cima de princípios fora da palavra de Deus. Porque se o Brasil é um país que se diz cristão, eles têm que estar alicerçados em cima de princípios bíblicos. Bíblicos. Aí você estuda a história do Brasil, aí vem a cultura, carnaval, vem o secretismo, e você vai puxando, meu irmão, e não tem fim. E aí? Aí você olha dentro da Bíblia e você diz, está fora. Está fora. Está fora. Brasil fundado, colonizado por Portugal. Portugal trouxe o catolicismo para o Brasil. Catolicismo. Princípios bíblicos não. Porque parece que os princípios bíblicos as pessoas rejeitam. Espera aí. Se eu não aceito os ensinamentos de Cristo, então por que
se diz que é um Brasil, um Brasil cristão. Então quem é? A Bíblia diz que Satanás ele engana todas as nações, sim ou não? Nós vimos isso ou não viu? Somos dominados por ensinamentos errados. Eu quero mostrar para você porque o único caminho é Jesus Cristo. A Bíblia diz que o único caminho é Jesus Cristo. Agora, como é que nós vamos combater isso se os filhos das trevas conhecem mais a Bíblia do que eu e você? Explica aí. Os caras usam a Bíblia, meu irmão. Como? Se nós se dissemos que somos filhos de Deus. O Brasil começou a ser colonizado lá da Bahia. Onde chegou, Veracruz. Primeira capital do Brasil foi Bahia. Em 1776, muda-se para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, em 1960, Brasília. Quem fundou Brasília? Juscelino Kubitschek. Aí você vai vendo, rapaz, os princípios bíblicos, mas peraí, o Brasil, a Bíblia ela está há tanto tempo, mas peraí. Aí as pessoas chegam e vai comemorando uma coisa que está tudo fora da Bíblia, mas fala que é cristã. Oh, pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Nós, como brasileiros, nós temos que conhecer a nossa cultura, nossas raízes. Para ter uma base dentro da palavra de Deus, porque a cultura, você tem que olhar dentro da palavra de Deus e ver essa cultura, porque Satanás, ele trabalha nas culturas. Pega aonde Paulo passou, ele ia pregar Jesus Cristo, o que acontecia? As culturas faziam o quê? Perseguiam o cara, porque ele queria implantar o reino de Deus, ele queria implantar a palavra de Deus. São Carlos, 156 anos ou 157, como foi fundado? Pessoas que vieram de Piracicaba, passaram aqui porque estava tendo uma febre de ouro em Goiás, em Mato Grosso do Sul, passaram para aqui e foram fundar. Passou aqui e começaram a fundar a cidade. No começo, 6.000 pessoas. A cidade foi aumentando e está nisso aí que nós temos. Agora vem cá. Você pode ver que em cada lugar do Brasil tem uma igreja, sim ou não? Então, peraí, se tem uma igreja, os ensinamentos têm que ser qual? Bíblia. Aí chegaram e implantaram um negócio no Brasil. Aí tem carnaval, tem tudo isso, meu irmão. Isso aí já vem, ó. E as pessoas querem ir para o céu sem Jesus? Dá não. Dá não. Pesquisa o que é o Natal. Pesquisa o que é o Carnaval. Para de ser preguiçoso. A tecnologia hoje está ao nosso favor. O problema é que as pessoas têm preguiça, rapaz. Aí os caras colocam a coisa lá e o povo faz o quê? Abraça. Doutrina de demônios. Doutrina de demônio, meu filho. Satanás, ele está aí, meu filho. Ele distorce tudo. Ele engana as nações, ele leva o homem à idolatria, ele leva o homem à feitiçaria, as religiões, o foco das religiões, quem é? Onde nasceu? Opa, eu tenho que conhecer esse negócio aqui. De onde veio? De onde surgiu a palavra de Deus? Como é que é? Tudo isso. Se o povo de Deus se despertar e acordar, eu quero ver que vai ter cultura do inferno para poder parar a igreja. Mas parece que o povo está dormindo, meu irmão. Então o filho das trevas implanta o reino dele. E diz, não dá nada. Por que não dá nada? Só dá ruína espiritual. Aí, ó, o povo aí, ó. Olha aí, pastor, que eu não estou nem vendo. Quero nem ver. Quero nem ver.
Aí os caras implantam coisa na nossa mente e nós abraçamos. Você já viu isso ou não? Nós abraçamos. Doutrina de demônio. Paulo fala que é doutrina de demônio. Que está fora da palavra de Deus é doutrina de demônio. Só para terminar, eu queria mostrar para você que o único caminho é Jesus. Como o pecado entrou na humanidade, está bem claro para você. Sim ou não? Sim ou não? Cada um tem sua religião. Aí quando você entra com a palavra, não, eu não quero conversar sobre isso não. É lógico que você não vai conversar, porque a palavra vai quebrar você. A palavra vai quebrar você. E outra, você quer continuar no erro. E quer encontrar o diabo na eternidade. Porque é isso. Ah, você está dizendo, não, eu estou dizendo que o que a Bíblia está, o que Jesus ensinou, acabou. O que Jesus ensinou. Acabou. Eu não posso tirar o que está aqui, acabou. Abra aí. Timóteo, 1 Timóteo. Paulo diz a Timóteo, escuta aí, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguém, de quê? Você sabe o que é apostatar? Você sabe o que é apostatar? É se desviar do ensinamento de Cristo. Aí ele diz, ó, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de quê? De quê? Então quando a pessoa ela prega as coisas que não está dentro da palavra de Deus, ela está sendo inspirada por quem? Por quem? Pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Consciência. E aí? Que Jesus você vai querer? Aquele que arrebentou com Satanás lá na cruz? Ou um Jesus que o mundo está oferecendo para você? O Jesus que Paulo pregou? Ou Jesus mundano? Que Jesus você vai querer? A humanidade está aí, ó, caída. Rejeitando o Evangelho de Jesus Cristo. Mas para aqueles que crê, há esperança. Se coloca de pé em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. O Senhor mandou implantar a cultura bíblica em todas as nações da terra, Pai. Em todas as nações, a cultura bíblica. Porque o Senhor disse, a minha palavra é a verdade. Mas chegando, meu Deus, a palavra às nações, os homens começaram a distorcer tua palavra. O Senhor não muda, porque a tua palavra me diz lá em Hebreus 13:8 que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda. Tu não muda. Tu não muda, Senhor. E a tua palavra também não muda. Não muda. Mas vivemos em tempos, meu Deus. Vivemos em tempos onde a tua palavra tem sido bombardeada, meu Deus. E quando a palavra não é pregada, meu Deus, acontece a ruína espiritual. Mas onde a palavra é pregada, o povo se alimenta e se fortalece e vence todas as adversidades, meu Pai. Nos dá coração fiéis à tua palavra. Não a religião, mas a palavra de Deus. Nos ensina, ó Espírito Santo, a ter um coração voltado para o Cristo que Paulo pregou. Oh meu Deus, a igreja foi alertada há 2000 anos atrás que Satanás ia seduzir a tua igreja com doutrinas falsas.
Nos dá, meu Pai, espírito reto, coração reto, para não sair da tua palavra. Desperta, desperta, desperta a tua igreja, desperta nos quatro cantos do Brasil, para que proclame que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. E que tua graça e a tua misericórdia nos acompanhe, meu Deus, porque nós somos salvos, não, meu Deus, por obra, nós somos salvos pela graça, o favor imerecido, o favor imerecido, a salvação vem de ti, tudo vem de ti. Te louvamos, te engrandecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.